Bom pessoal, boa noite. Vinícius do canal A Morte Como Ela É. E hoje a gente vai continuar a falar sobre medicações. Na última aula a gente falou superficialmente de algumas formas de administração de medicação. E hoje a gente vai abordar principalmente a forma parenteral, verificando qual que é a prática mais comum ou a mais adequada para cada tipo de parenteral. Hoje a gente vai falar de três. Vamos falar de intradérmica, intramuscular e subcutânea. A gente não vai falar agora sobre a intravenosa, porque vamos ter uma aula específica e bem detalhada sobre ela, tá? Então vamos começar com a intradérmica. A via intradérmica ela é uma via pouco utilizada. Principalmente a gente usa hoje ela na BCG, a vacina, uma das primeiras vacinas que o bebê recebe ao nascer, 7 dias depois do nascimento, e teste de alergia de uma forma geral. Em outros países essa vacina ela não essa via ela não é recomendada, não se deixa que o profissional de ensino médio utilize essa via para administrar a medicação. Porém aqui no Brasil, com o decreto 9406, é sim permitido que o técnico de enfermagem, sob supervisão, direção e orientação do enfermeiro, realize essa medicação. Então, como é que funciona a medicação? Essa via de administração intradérmica, então intradérmica, ela é intra-aderme. Então a gente vai ver a derme, certo? A gente lembra bem das nossas aulas de anatomia. Nós temos 3 divisões, certo? Então nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. A intradérmica ela é feita justamente nesse espaço aqui, ó, entre a derme e a epiderme. Então nesse espacinho aqui é que nós temos que aplicar a medicação intradérmica. Bom, para fazer isso nós temos uma técnica específica que a gente vai ver no próximo vídeo. Então pessoal, quais são os passos que a gente tem que seguir para realizar a medicação intradérmica? Bom, são aproximadamente 21 passos. Nossa, professor, mas 21 passos? Calma, relaxa, a gente fica pensando em passo porque a gente tem que seguir procedimentos operacionais padrão, Então, na verdade, a gente acaba fazendo as coisas um pouco, depois de certa maneira, automático, mas sempre tem que estar relendo os POPs para estar atualizado se mudou alguma coisa ou não. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é separar o material, Então, o que nós vamos precisar de materiais? Vamos precisar da nossa seringa de 1 ml, então a seringa menor, essa é aquelas seringas que a gente conhece para fazer administração de insulina. A nossa agulha 13 ou 0,38, aqui no Brasil a gente usa bastante 0,38, se bem que hoje em dia está bastante popular usar 13 milímetros, então é aquela menorzinha mesmo. Às vezes é até menor, dependendo do paciente, é menor que a de insulina. Então vamos precisar de gaze, algodão, um chumacinho de algodão, o frasco da medicação, claro, porque você vai preparar a medicação ou no seu posto de enfermagem, no posto de medicação, ou na frente do paciente. Luva, existe uma certa discussão sobre se eu uso luva ou não, em relação a que eu não vou ter, porque aqui não tem vaso sanguíneo. Se você lembra das aulas de anatomia, aqui não passa nenhum vaso sanguíneo. Mas, gente, a luva não necessariamente é para proteger dos líquidos do paciente, dos fluidos orgânicos do paciente. É para proteger também da medicação. Se a medicação for irritante para a sua pele, se você tiver alguma reação a essa medicação. Então é sempre importante o uso de luva, tá? Sempre vão estar com a prescrição do lado para verificar
sempre quem que é o paciente, se eu estou fazendo a medicação certa para o paciente certo, tá? E um container de pérfuro. Os carrinhos, né, eles podem até ter uma caixinha de pérfuro menorzinha para você carregar no carrinho, né? Não sei se isso acontece ainda hoje, mas geralmente a gente deixa na bandeja, né, na cubarrinho que for, e depois descarta no descarpaque, né, no pérfuro cortante grande. Bom, então alguns passos eu já falei. Você vai pegar a prescrição, ir até o seu posto de medicação, né, separar toda aquela medicação do paciente na casela, preparar a sua medicação e verificar, né, você vai identificar esse paciente e geralmente de duas formas, de preferência pelo nome, pela data de nascimento ou pelo nome da mãe, que aí você vai ter certeza que você não está fazendo aquela medicação de forma equivocada. Bom, chegando no quarto, você vai explicar para o paciente, porque isso é uma forma de humanização, né? Ele tem direito de saber o que você está fazendo com ele, que tipo de medicação você está aplicando nele. E se ele entendeu tudo, entendeu os riscos, os benefícios, porque se a gente lembrar do código de ética, nós não podemos fazer nenhuma medicação a qual nós não conheçamos, né, os efeitos benéficos e maléficos. Então, é proibido a qualquer profissional da enfermagem fazer a medicação nessa situação onde você não conhece nada dela. Tá? É por isso que a gente está se empenhando ao máximo para conhecer hoje em dia a maior parte das medicações. Em seguida, você explicou para o paciente, ele entendeu, e agora você vai fazer a higiene das suas mãos de novo, né? Você já colocou a sua bandeja próximo do paciente, que estiver no seu carrinho, por exemplo. Você vai lavar as suas mãos, calçar as suas luvas, ou se você já preparou a medicação, você vai expor a agulha, preparar a pele do paciente. Então, o que eu tenho que fazer, né, para fazer antisepsia? Aliás, antes de fazer, né, a exposição, você tem que fazer a antisepsia desse local. Então aqui em cima nós vamos passar o álcool. O álcool, gente, ele sempre, né, pode ser álcool, pode ser uma clorexidina alcoólica, qualquer solução degermante, né, ou antisséptica que você possua. O interessante é que você sempre realize em um único movimento, né, de dentro para fora em círculo, ou então você pode realizar um movimento único, sem virar o algodão, porque senão você está pegando ali onde você já contaminou e passando na pele do paciente, o que não faz sentido. Então agora sim, você fez a antisepsia daquele local, né, o local que você vai fazer a sua intradérmica. Você vai desencapar a agulha e tracionar a pele do paciente. Então você traciona com os seus dedos a pele do paciente para trás. Verifica o bisel que está na altura, né, dos seus olhos, vai virar o bisel para o seu rosto e vai fazer a punção intradérmica. Então a agulha, gente, ela tem que entrar 15 graus aqui, ó, tá? Vou desenhar a agulha com toda a minha habilidade. Aqui, ó. Então, 15 graus. Tá? 15 graus é a angulação que essa agulha deve entrar para que você consiga atingir aquele local entre a derme e a epiderme. E aí, iniciando a injeção, você vai perceber que forma uma pequena pápula, uma pequena bolinha aqui no local onde você está fazendo aquela injeção. Então, apareceu a bolinha, você conseguiu fazer, né, a sua medicação. Lembra sempre que na intradérmica é sempre pequeno o volume que você vai conseguir colocar de cada vez por medicação, né? A subcutânea é diferente, a gente pode até colocar soro subcutâneo, que é bem interessante em certos casos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a intradérmica a gente tem que colocar sempre um volume pequeno. Lembra sempre da BCG, existia antigamente, eu acho que hoje é bem mais difícil, um teste chamado tuberculina. Então o teste tuberculínico, ele injetava 1 ml embaixo da pele. Se você tivesse reação, você já teve contato, né, com a tuberculose e, portanto, poderia desenvolver tuberculose, né? Hoje em dia não se faz mais muito esse teste. Hoje em dia a gente usa muito a BCG intradérmica, né? É uma vacina já muito disseminada, e testes de alergia. De uma forma geral é o que acontece. Bom, o que precisa
a gente saber se está tudo bem. A gente sempre vai inspecionar, né, se esse fluido não vai espalhar muito, se não houve vermelhidão no local. Então, lembra do que eu falei para vocês: dor, tumor, calor, rubor, perda de função são sinais de inflamação e pode ser que essa irritação da pele tenha comprometido a medicação que você fez, a não ser que seja BCG, que é uma coisa normal, tá bom? Então a gente vai sempre observar, inclusive sinais de necrose, tem que observar sempre muito bem. E o último passo é perguntar para o paciente se está tudo bem, voltar para o posto, né? Organizar o seu posto de enfermagem, organizar a unidade do paciente e anotar a medicação. Sempre muito importante anotar tudo aquilo que você fez para que a gente consiga ter um suporte jurídico, principalmente depois das medicações, tá bom? Intradérmica é isso, agora vamos passar para subcutânea.